Bom dia, povo abençoado, povo de Deus, amém? Glória a Deus, presbítero Elcio aqui, mais uma vez com meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amém, meus irmãos? Aonde nós podemos juntos sempre estar meditando na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Estou aqui na instituição qual eu trabalho, né? Como eu já falei, eu gosto muito de gravar vídeo aqui. Aqui é um lugar muito bacaninha, né? Lugar bacana para se gravar vídeo. Onde nós temos aqui ainda fruta, mangueira, né? Siriguela. Glória a Deus, as mangueirazinhas tudo carregado ainda, ó. Uma bênção de Deus. Amém? E a respeito da poderosa palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, nós devemos sempre ter a plena convicção, né, que não está fácil se pregar a palavra de Deus, não está fácil de forma nenhuma se fazer o ID por todo mundo. Nós sabemos que a cada dia que se passa está mais complicado para se pregar a palavra de Deus, porque está se cumprindo. Jesus disse que quando fosse para vir, né, fosse se aproximando a volta do Filho do Homem, no caso é a volta dele para arrebatar a tua igreja aqui na terra, a iniquidade ela ia se multiplicar de uma forma tão grande, que o amor de muitas pessoas ia esfriar. Então o que mais nós vemos aí, irmãos e irmãs, são justamente isso. O que prevalece é o ódio e a falta de amor. O que está prevalecendo muito na vida das pessoas é o ódio e a falta de amor. Amém? O amor pelo próximo praticamente acabou. O ódio pelo próximo só tem aumentado. Amém? Você pode ver aí que todo dia, todo santo dia a gente vê, né, notícias de tragédias, só se vê notícias de assalto, de homicídio, de assassinato, de estupro, de prisões, de droga, de essas coisas. Então o mundo ele está cada vez mais se desmoronando por falta de amor. As pessoas não se amam mais, as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, as pessoas, cada um quer seguir o seu destino conforme o seu pensamento. Quando você vai pregar a palavra de Deus, muitos rejeitam. Quando você vai falar de Jesus, ninguém quer ouvir, todo mundo acha que já tem Jesus, todo mundo acha que da forma que está se comportando diante de Deus está bom, é o suficiente, né? E aí é onde nós se enganamos, amém? Mas uma coisa eu quero deixar não só para mim, e sim para todo pregador, para todo que tem um chamado para pregar a palavra de Deus, que pregue a palavra. Isto é a tempo, fora de tempo, redágua, repreenda, com toda longanimidade e doutrina, porque vai vir um dia sim, que não vão querer mais nem sofrer, nem querer ouvir a palavra de Deus, a sã doutrina. Vai chegar esse dia, não chegou ainda, amém? Esse dia não chegou. Muitos ainda estão dando ouvido, muitos ainda, né, por educação ainda ouvem, muitos ainda estão se convertendo, mas vai chegar um dia que não vão querer mais ouvir nem sofrer essa doutrina. Amém? Mas eu, para me garantir a minha salvação, eu preciso permanecer, né, me posicionar como profeta, como atalaia, como pregador, como discípulo do Senhor Jesus. E não só eu, mas também todo discípulo. Você que tem um chamado, você que já foi escolhido por Deus para pregar o Evangelho, né? Você pregue o Evangelho, você não desista, não se incomode se as pessoas te rejeitam, não se incomode se as pessoas não querem ouvir, né? Te ignorar. Isso é mais do que normal, amém? Eu já dei esses exemplos várias vezes. Se o nosso Senhor Jesus Cristo fosse desistir de pregar a palavra, se os apóstolos fossem desistir de pregar a palavra porque as pessoas não quisessem ouvir, ou porque as pessoas não gostavam, o que seria de nós hoje? Mas para a honra e glória do Senhor, eles não desistiram. Então o conselho que eu te dou a você, discípulo do Senhor Jesus, discípula do Senhor Jesus Cristo, que não desista, nunca jamais pense em desistir da caminhada, porque a salvação que prometeu foi Deus.
fiel é aquele que o prometeu. Se Deus nos prometeu a salvação da vida, nós devemos permanecer de pé. O apóstolo Paulo diz que nós não somos daqueles que nos retira para a perdição, mas sim daqueles que nos mantêm para a conservação da alma. Amém? Então permaneça de pé, permaneça fazendo a obra, né, diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Pregue a palavra, ensine com sabedoria, peça a Deus sabedoria para que Ele venha te dar. Amém? Porque muitos não querem ouvir, mas possa ser que você se depare com uma pessoa que está precisando de ouvir uma mensagem da parte de Deus. Possa ser que você se depare com uma família que está sofrendo aí por causa dos filhos, que está envolvido nas drogas, né? Uma pessoa que se encontra enfermo. Você chega lá, você faz uma oração de libertação, né? E vá se passando por servo, por atalar de Deus. Amém? Agora, desistir não é de Deus. Covardia não é de Deus. Fugir do compromisso da palavra de Deus não é de Deus. Amém? Nós temos um exemplo do profeta Jonas, ao qual teve o chamado de Deus para servir a Deus, para levar uma palavra profética à cidade chamada Nínive. E ele, em vez de ir cumprir com a palavra de Deus, ele foi fugir da presença de Deus. Comprou um ingresso num navio para ir para a cidade chamada Tarso. E aí Deus, né, puniu esse homem. No caminho ele levantou uma grande tempestade, uma grande e gigante tempestade, ao qual quase partiu o barco, o navio no meio. E ele foi, né, ele pagou um preço por isso, por fugir da responsabilidade que Deus tinha dado a ele. Então você que tem um chamado de pregador, você que tem um chamado de levita para louvar, não desanime, porque não é fácil, nunca vai ser fácil. A jornada a cada dia vai ficando mais difícil, amém? Né? Os magistrados vão querer levantar leis aí no nosso país que queiram impedir de nós, muitas das vezes, cultuar em culto campal, de nós venerar a nossa fé, né, ao ar livre, a livre já se dispõe à vontade, mas tudo isso que se levantar contra nós, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, amém? Então o que eu te digo é, não desista. Não desista. Se passou pela tua cabeça que está difícil, está complicado, muitos problemas estão se chegando, muitas coisas estão acontecendo, mas, amado, pior será se você parar agora. Amém? Perseguir o Senhor Jesus Cristo até Ele se entregar. Amém? Até Ele se entregar. Perseguir o apóstolo Pedro até também fazer o que fizeram com ele. Apóstolo Tiago. Então tome a peito um exemplo desses homens, o que aconteceram com ele, por você. Então nós também devemos sofrer, carregar o resto das aflições do corpo de Cristo, né, sobre nós, ao qual é a igreja. Amém? A igreja sou eu, você, todos os nossos familiares, parentes e conhecidos e demais que nós não conhecemos. Amém, meus irmãos? Então todo aquele que tem um chamado de Deus tem que permanecer de pé. Não desista, não desanime, porque covardia, né? Covardia e não é de Deus. E desanimar e desistir é falta de fé. Amém? É falta de fé, porque os teus planos, muitas das vezes, que você faz, tem feito, não é os planos de Deus. Amém? Nós temos esse costume de planejar uma coisa, não dar certo e achar que Deus não permitiu. Não, amado. Muitas das vezes você planejou algo para você que lá na frente não vai te causar um bem. Aí o que acontece? O que acontece é que Deus vai, impede, interfere nesses teus planos para que não venha suceder coisa pior na tua vida. Porque se você é filho dele, se ele te escolheu como filho, te adotou, então ele quer o teu bem. Ele jamais vai deixar você fazer algo agora que lá na frente te prejudique. Amém? Então permaneça na posição dos que amam a Deus, né? Como diz em Romanos 8:26 diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então se você ama a Deus, então o que acontece hoje você pode não entender, mas lá na frente você vai entender que foi para o seu bem. Foi porque Deus permitiu que algo acontecesse na tua vida para não suceder algo pior. Amém? Então, meus amados irmãos e irmãs, que eu te peço, em nome de Jesus,
Vamos nos posicionar de pé, vamos nos posicionar de cabeça erguida. Não importa o que aconteça, o que tenha acontecido, o que deixe de acontecer. O que importa é que Deus quer que você permaneça. Permaneça como atalaia, como profeta, como apóstolo, discípulo do Senhor Jesus. Fazendo, levando as boas novas do reino de Deus, né? Qualquer um de nós que Ele chamar, nós podemos permanecer fazendo a obra dEle. Porque desistir não é de Deus. Desistir não é de Deus. E depois que Jonas pagou o preço que Deus, né, que Deus colocou sobre ele, qual foi o preço, irmão? Ele, por ter se desviado do chamado de Deus, né, pegou esse navio para Tarso e lá levantou uma grande tempestade, para não perecer não só ele como todos os tripulantes do navio, jogaram ele no mar e um grande peixe engoliu ele. E ele passou 3 dias no ventre dessa baleia. Jesus disse que era uma baleia, né? Um grande peixe. A Bíblia lá em Jonas diz um grande peixe. Mas Jesus disse assim, como Jonas passou 3 dias, 3 noites no ventre de uma baleia, não importa que o Filho do Homem também passará 3 dias no ventre da terra, né? Jesus disse que era uma baleia. Amém? Então assim, ele desistiu, ele fugiu, mas Deus trouxe ele de volta. E quando ele veio de volta, ele foi para Nínive pregar o Evangelho. E lá toda a cidade, né, se arrependeu amargamente dos pecados, das maldades que estavam praticando diante do nosso Deus. Amém? Então, quantas pessoas não estão aí pertinho de você, à beira da convenção, à beira de se arrepender do que está fazendo diante de Deus? E se você desistir agora, não só perderá a sua salvação, como de muitos que poderiam, né, se salvar através do seu evangelismo, do seu empenho, da sua obra no reino de Deus. Amém, irmãos? Então muitos vão te rejeitar. Muitos vão te rejeitar, não vão te aceitar, não vão te receber. Mas o que importa é que Deus é contigo. Jesus diz, Paulo, não te calas, pregue a palavra, eu sou contigo. Tem muitas as pessoas aqui. Em Roma mesmo, Deus disse que tinha muitas pessoas para ele. Então nós temos que entender isso. Às vezes nós achamos que tem pessoas que... Não, porque aquela pessoa, aquele bairro, aquela rua, não tem gente para Jesus, o povo é um povo obstinado, rebelde. Não, mas nós temos que tirar isso da cabeça. Amém? Satanás está em todo lugar. Satanás está habitando na vida das pessoas, não tem lugar especificado não. Todo lugar ele está atuando, ele está habitando na vida das pessoas, ele está levando almas com ele para o inferno. Então nós temos que ser ágil, rápido, né, sábio, prudente como simples como as pombas e prudente como as serpentes, Jesus disse. Amém? E ele disse também, eis que eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Acautelai-vos, tenham cuidado. Então tenha cuidado, só tenha cuidado, mas nunca pense em parar. Você tem um chamado especial na tua vida para com Deus. Deus conta com você, né? Deus conta com você para que leve as boas novas aos ouvidos daqueles que hoje ainda não se converteram. Amém? Que Deus abençoe a minha e a tua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficam na paz do Senhor. Glória a Deus por mais esse dia lindo, maravilhoso que Ele nos concedeu. Amém? Paz do Senhor Jesus.